Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Nosso devocional de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. E também, complementando essa leitura, aquela história que está em Gênesis 13, a história de Abraão e Ló. Quero falar sobre o distanciamento, que às vezes é melhor do que brigar. É melhor o distanciamento do que o conflito. É lógico que vivermos sozinhos, distantes e oclusos, dentro das nossas próprias cavernas, como ermitões sociais, não é bom e não é o ideal para ninguém. Mas às vezes é melhor distanciar-se do que brigar, porque os nossos relacionamentos valem mais do que riquezas, do que terras, terrenos, patrimônios. E foi exatamente isso que descobriram Abraão e Ló, o seu sobrinho. Eles eram parentes e foram juntos para Canaã. Ambos enriqueceram. E isso era para ser uma coisa muito boa, que iria fortalecer o relacionamento deles. O problema é que era preciso ter muita terra, muito pasto e muita água para criar os rebanhos dos dois. Então, de repente, os pastores do tio brigaram com os pastores do sobrinho por causa das terras e do pasto dos seus animais. A disputa entre eles podia se estender até os seus senhores. A briga dos pastores acabou virando a briga dos patrões. E essa briga seria encerrada por mais que os parentes tivessem de ser separados por causa disso. E Abraão teve uma saída, ele teve uma sábia atitude, que cada um teria o seu próprio canto. E assim foi. Abraão então deu a Ló o privilégio de escolher primeiro onde ele iria morar. E o Abraão iria para o outro lado. Mas a questão não foi tanto a escolha feita por terras, quanto a decisão de promover a paz, mesmo que houvesse perdas. Percebe que Abraão abre mão da terra para não abrir mão da sua paz. Sabe, querido, o que custa a nossa paz custa mais caro do que as terras. Em nossa vida, essa também pode ser uma escolha necessária. Podemos estar próximos de pessoas que amamos, mas termos de nos separar delas para evitar conflitos. Um afastamento estratégico e momentâneo, só para minimizar os prejuízos de um relacionamento conflituoso. Claro que isso não se aplica a todos os relacionamentos. O casamento, por exemplo, não há necessidade de separação para resolver os conflitos. É preciso buscar a ajuda de Deus e solucionar os problemas, e as desavenças ou qualquer conflito ou disparidade não justificam um divórcio ou uma separação. Então, deixar também não significa abandonar. Ló estava distante, mas Abraão o socorreu quando ele precisou. Isso está no capítulo 14 de Gênesis. E Ló, por sua vez, escapou da destruição de Sodoma e Gomorra por causa do seu tio Abrão. Está lá em Gênesis 19. Então, queridos, mesmo que a distância geográfica seja dolorida, manter a paz é mais importante do que manter a proximidade. Às vezes, é melhor afastar-se do que abrasar-se. Se isso envolve algum tipo de perda, lembre-se, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Todo o esforço que fizermos para viver em paz com nossos semelhantes será sempre válido. E o mais importante, isso ainda agradará ao nosso Senhor. Lembre-se que a paz não é somente ausência de conflito, mas esta pode ser o primeiro passo. Vivermos
ausentes e vivermos longe dos conflitos pode ser o primeiro passo para vivermos em paz. Que você reflita sobre isso e que você aprenda com esses dois homens da Bíblia, Abraão e Ló, que eram parentes, mas precisaram se afastar por um momento para que o relacionamento deles não fosse perdido. Então, que você possa buscar em Deus, em oração e orientado pela palavra dele, o momento certo e a distância certa que você precisa ter de algumas coisas, de algumas situações e até de algumas pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, te dê sabedoria, porque essa é sempre uma decisão difícil, mas às vezes necessária. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.